Saudações a todos. É um prazer enorme poder falar com todos vocês no Seminário Nacional de Saúde. Muito grata pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar em tantos conhecimentos. Eu sou a Flávia Regina Bortolotto Lobo, já sou professora do Grupo Senzupeg há 8 anos, mais ou menos, e minha área de pesquisa é oncologia. Tenho mestrado pelo AC Camargo Cancer Center. Sou formada também em nível de especialização em Global Health Diplomacy pela New York State University. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho com todo mundo o que a gente conseguiu aprender e o que a gente conseguiu desenvolver a respeito de câncer e tempos de pandemia, câncer e Covid-19. Tivemos que mudar muitos paradigmas de pesquisa, de atendimento, uma área que já é bastante complicada, uma área que é bastante controversa e bastante desafiadora, que é a oncologia para todos nós. Desde a entrada do paciente até a conduta clínica e o que fazer diante de uma pandemia com casos que já são bastante agravados. Vou compartilhar algumas experiências pessoais e clínicas, mas a maioria das coisas que compartilharei tem a ver com os protocolos adotados pela minha casa, pela casa de referência, que é o AC Camargo, o Hospital AC Camargo, hoje como centro de pesquisa já há algum tempo chamado de AC Camargo Cancer Center. Então eu vou compartilhar um material aqui com vocês, que eu acredito que seja mais didático. Vamos lá. Muito bem. Eu chamei o meu tema de seminário aqui como diagnóstico precoce em oncologia em tempos de pandemia. Gente, diagnóstico precoce é uma necessidade e nunca vai deixar de ser. E ele é o gold standard para a gente. É o que a gente sempre busca, é o que a gente sempre precisa em oncologia, independentemente de qual momento histórico, pandêmico ou não pandêmico que a gente esteja vivendo. E a regra, então, portanto, persiste. O atraso no diagnóstico e no tratamento tende a piorar o prognóstico do paciente. Isso em qualquer momento, né? E aí, o que se faz em termos de pandemia? No momento em que as pessoas pararam seus afazeres, pararam as suas atividades, quem pôde, especialmente no ano de 2020, que pôde fazer isso tudo para poder entender, assim como todos nós da área de saúde ou não, mas que pudemos compreender o que estava acontecendo no mundo. O que fazer nesse momento? Nós, dentro do hospital, o paciente que não sabe se deve ou não procurar. Então, compartilhar um pouquinho com vocês. Então, isso é fundamental, a regra persiste. O atraso no diagnóstico e no tratamento tende a piorar o prognóstico do paciente. Então, qual o impacto de interromper o tratamento durante a pandemia? O que a gente sabe, de maneira geral, para tumores? Então, o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fatores que aumentam a chance de cura para qualquer tumor em qualquer momento. Esse diagnóstico em fases iniciais do câncer, somado ao tratamento quimioterápico ou radioterápico, é uma estratégia fundamental para o sucesso da terapia. Peguei um exemplo aqui, olha, em casos de câncer de mama, olha os números que impactantes. Esse diagnóstico precoce, inicial, um estadiamento pequeno, vai reduzir a mortalidade em até 25%, com uma taxa de sobrevida de 90% entre todos os subtipos de câncer de mama. Olha como é importante, olha como é impactante. Pacientes com tumores localizados só na mama ficam 99% livres de doença em 5 anos. Por que estou dizendo só na mama? Porque é uma doença inicial. Não tem doença linfonodal, não tem doença metastática. Porém, gente, esse número cai para 86% quando atinge os linfonodos na axila e para 28% quando há metástase. Ou seja, a gente sai de um sucesso de praticamente 100%, digo praticamente porque certeza e 100% não existe em saúde, mas para um terço, para menos de um terço, para 28%. Isso em condições normais. E a pandemia veio piorar um pouquinho. E chegou o SARS-CoV-2, chegou esse vírus e chegou a instalação da doença Covid-19, que veio a modificar a forma e os paradigmas de como a gente via tudo. Então, quando a pandemia da Covid-19 foi anunciada, muitos pacientes tiveram seu tratamento afetado.
já que as formas de contágio eram ainda incertas, eram ainda desconhecidas, né? Se sabia que tinha uma transmissão por contato, se sabia que tinha uma transmissão airborne, mas será que existiam mais vetores ou mais agentes ou mais índices não sabidos epidemiológicos? Então, para prevenir a mortalidade das duas coisas em que a gente trata, né, tanto por câncer como por Covid-19 dentro do hospital referência, o corpo clínico de todos os melhores serviços, eu não falo só de um ou de outro, mas teve que tomar decisões rápidas, compartilhadas e eficazes para inibir a entrada do vírus dentro do hospital, ainda mais em se tratando de um hospital de câncer, que é um hospital com pacientes imunocomprometidos em vários estágios, mas também para não deixar que a contaminação existisse dentro do corpo clínico, né? O corpo clínico que muitas vezes não trabalha só em um hospital, trabalha em outros também. Como que teve que fazer com acompanhante, não acompanhante, visita, não visita? Então, eu chamo atenção para isso. Chegou o SARS-CoV e veio com ele a necessidade de reforçar todos os nossos protocolos. No AC Camargo, especificamente, isso foi dado o nome de atendimento oncológico protegido, né? Surgiu esse fluxo, né, que criou uma separação para casos suspeitos e comprovados de Covid, além de uma triagem virtual para pacientes, assim como outras medidas. O atendimento virtual, ou virtualizado, ou a triagem virtual, hoje, na maioria dos serviços, depois de mais de um ano de pandemia, já é uma realidade, né? Muitos serviços e até convênios de saúde têm essa capacidade de fazer uma consulta online. No começo era mais complicado, mas, de novo, em hospitais de referência de câncer, em que todos os nossos pacientes são pacientes imunocomprometidos, foi de fundamental importância ao estabelecimento desse atendimento protegido de maneira precoce. Então, triagem virtual, como que se pode fazer? Como que a gente pode abraçar essa necessidade em um ou outro serviço, né, estendendo aos demais serviços. Então, antes de vir ao hospital, o paciente tem a opção de acessar a plataforma, que é um atendimento digital, e vai responder uma série de questões. Então, por exemplo, se teve contato com alguém suspeito de Covid, se há sintomas como febre, falta de ar, ou se ele pertence já a algum grupo de risco, no nosso caso, pacientes com câncer em tratamento, eles são, né, pacientes com comorbidade, que é a própria imunossupressão. Em seguida, foi estabelecido um trabalho de inteligência artificial. Portanto, o nosso computador de triagem analisa essas informações concedidas e define se o caso é considerado crítico ou não. Isso é uma pré-triagem. Então, você evita que o pronto atendimento do hospital fique saturado com casos que não são urgentes, né? E casos não urgentes, numa época em que a gente não pode ter aglomeração e deve existir distanciamento, você vai contribuir para diminuir os focos de contaminação. E a gente tem dois cenários possíveis. Se o sintoma for de gravidade, então o paciente tem suspeita de Covid-19 e com confirmação de que vai para o serviço do AC Camargo, então imediatamente ele aparece, né, na plataforma de previsão de demanda para o pronto atendimento, e aí todo o pronto atendimento vai estar encarregado e vai estar preparado para receber esse paciente pré-triado. E o segundo cenário, se o caso for menos crítico, né, uma mensagem vai orientar para permanência no isolamento domiciliar e depois a plataforma vai convidar o paciente a responder o formulário diariamente para monitorar os seus sintomas e assim a equipe assistencial poderá acompanhar a progressão ou não do quadro. Né, e ainda vai receber as dicas de prevenção e, agregando aqui, no caso, ele pode receber uma coleta domiciliar para testes, tá? E quando foi estabelecido esse protocolo, os testes não estavam tão fáceis, hoje eles estão, então ele pode ser testado em sua residência. Especificamente, quando o paciente não passou por essa triagem online, ele vai para a emergência, este paciente ou qualquer outro paciente que chegue na emergência, para entrada no pronto atendimento, então os profissionais devidamente paramentados vão paramentar esse paciente, se ele já não tiver com máscara, né, e vão triá-lo quanto aos sintomas para a Covid-19. Em caso afirmativo, vai para uma sala específica, como eu disse, é um fluxo separado, né.
E já quem não tem sintomas segue outro fluxo. Pacientes com sintomas nunca cruzam com os pacientes que não têm. As áreas são extremamente isoladas uma da outra. Qual que é o padrão Gold Standard para as recepções? Então, ao chegar em qualquer uma das unidades do AC Camargo, o paciente é recebido por um dos profissionais paramentado, vai fazer toda a triagem, nesse momento aplicado um questionário também que vai avaliar os sintomas respiratórios. Caso o paciente apresente, né, e a temperatura é medida, e caso o paciente apresente sintomas compatíveis com o COVID, é encaminhado para emergência. A orientação ao acompanhante que apresente qualquer sintoma gripal ou temperatura elevada que não siga acompanhando o paciente dentro da instituição, devendo procurar ajuda médica conforme as orientações do Ministério da Saúde. E hoje, qualquer serviço já sabe que a gente deve dispensar o acompanhante sempre que possível, a não ser naqueles exames e procedimentos médicos em que o paciente pode ficar debilitado ou será sedado, ou que existe um risco maior. Tá? Então, assim, nós já temos bastante da população vacinada, já temos mais conhecimento sobre a pandemia, mas mesmo assim vamos evitar aglomeração e vamos manter as medidas de distanciamento e isolamento. Especificamente, o exame de RT-PCR e o tratamento cirúrgico do câncer. Então, para fazer o diagnóstico de COVID-19, os serviços, e você Camargo especificamente, vai observar sinais e sintomas dos pacientes conforme os protocolos da OMS e o Ministério da Saúde. Na sequência, o exame de RT-PCR é feito e vamos verificar a carga viral. Também foi implementado um protocolo para pacientes não internados que tratam câncer e estão com cirurgia marcada, para a segurança desses pacientes e da equipe. Então, primeiramente, mesmo que seja assintomático para a COVID, vai responder o mesmo questionário e vai verificar mais especificamente se ele teve contato com alguém com sintomas. E mais uma vez, antes da cirurgia, o paciente faz o exame de RT-PCR e vai para casa ficar isolado enquanto aguarda o resultado. E este definirá se a cirurgia será feita como previsto ou se ela será adiada momentaneamente. Não preciso nem repetir, né? Porque, como eu disse, depois de mais de um ano de pandemia, todos nós já sabemos da necessidade de distanciamento, medidas sanitárias, equipamentos de proteção individual, mas profissionais paramentados com os equipamentos de proteção individual, né, sempre de acordo com as exigências das autoridades científicas, e cuidado ainda maior quando se trata daqueles que lidam diretamente com os pacientes, né? Então, são disponibilizados face shields individuais, descartáveis, as máscaras, aventais impermeáveis, e o que mais for necessário. E reforçando o que eu acabei de dizer, há também medidas como a limitação de quantidade de pessoas nos elevadores, o distanciamento entre as recepções e as faixas no chão que demarcam a distância entre as pessoas, né, etc. Isso desde o serviço, desde lá de baixo, desde um carro que é deixado no manobrista, esse carro é inteiro higienizado, né? Porque lembre-se, estamos falando de pacientes que são extremamente debilitados. E por que é necessário falar tudo isso que eu falei, né? Depois de mais de um ano de pandemia, a gente falando, nossa, EPI, distanciamento, teste, por quê? Quem tem câncer tem pressa. E o começo da minha palestra foi o quê? Como que fica o diagnóstico precoce? Porque em tempos fora da pandemia, a gente dizia assim, qualquer sinal suspeito, né? De cada sintoma que a gente fala, de cada sistema que a gente trata, deve procurar o hospital. E o que a gente percebeu em vários serviços de oncologia foi que depois de X tempo da pandemia, depois de alguns meses, por exemplo, se a gente comparar maio de 2019 com maio de 2020, maio de 2020 teve muito menos diagnósticos de câncer. Por quê? Porque teve menos câncer? Não, porque as pessoas não procuraram. Então, nos primeiros meses de lockdown, nos primeiros meses de pandemia, teve uma queda drástica de diagnóstico de câncer. Mais uma vez, porque as pessoas não procuravam. Portanto, o que acontece ao final de 2020? A gente tem muitos casos de tumores chegando com um estadiamento mais avançado, tumores que poderiam ser operáveis e agora não são mais, tumores que provavelmente não estariam no estadiamento tão avançado
Então, mais uma vez, pessoal, quem tem câncer tem pressa. Então, necessário sempre, muito, cada vez mais, que os serviços específicos, como os hospitais de câncer, mantenham esses protocolos extremamente vigiados para que a gente possa dar confiança para o paciente, para que ele volte a nos procurar, para que ele procure, para que ele não atrase. Porque, como eu disse lá no começo, né, um pequeno atraso, por exemplo, um diagnóstico de câncer de mama, eu posso dar 28% de chance para aquela paciente versus mais de 90%. Quanto à eleição de cirurgias, então, primeiramente, é preciso analisar caso a caso e definir quais pacientes não poderiam postergar. É a questão do custo-benefício biológico, pessoal. Então, é um tumor mais indolente, é um tumor mais inocente, um tumor de tiroide, por exemplo, ele pode operar daqui a um mês, ele pode operar daqui a uns 2 meses, versus um tumor com característica mais agressiva. Então, isso tem que ser levado em consideração. Tem casos que a cirurgia não pode ser postergada em hipótese nenhuma. Então, para fazer essa eleição com precisão, a interação com o pessoal de oncologia clínica é essencial para criarmos um protocolo seguro e multidisciplinar. Então, o que se concluiu da experiência? Que juntos, né, concluímos quais teriam de ser operadas e quais poderiam ser tratadas com alguma medicação, quimioterapia antes da cirurgia ou hormonioterapia. Então, mais uma vez, quais casos poderiam ser postergados e quais casos representariam uma morbidade, uma mortalidade maior se não fosse tratado. Então, mais uma vez que a gente aprende todos os dias, em qualquer área médica, não só na oncologia, mas principalmente depois desse tempo de pandemia, é a questão da interdisciplinaridade. Então, conduta diferente das vistas em protocolos de contenção de cirurgias em instituições como a Sociedade Brasileira e Americana de Cirurgia Oncológica. A conduta que é proposta pela Sociedade Brasileira e Americana, às vezes, foi diferente das propostas nos nossos serviços por conta desse princípio de necessidade e oportunidade. Casos que podem esperar e casos que não podem esperar, né? Então, a fala da nossa diretora, né? Esse é o nosso diferencial para a gente seguir operando com segurança e salvando muitas vidas. A visão multidisciplinar, envolver mais de um departamento em cada caso, garantindo que nenhuma paciente tenha prejuízo. Ao contrário dos outros planos de redução de cirurgia das sociedades que foram criados, porque no começo diziam que só cirurgias eletivas, né? Qual que é a experiência do nosso serviço? Concluímos que sim, deveríamos operar, por exemplo, os casos de carcinoma ductal in situ de alto grau, de mama, né? Pois ele não pode ser tratado com medicação, apesar de ser um tumor inicial. Ou seja, o que a chefe, né, do nosso serviço de mama quis dizer com isso? Olha, pela sociedade americana e pela sociedade brasileira, um tumor muito inicial ele poderia esperar. Só que diante de um cenário pandêmico, você às vezes não sabe o quanto esse paciente vai poder esperar, se ele vai voltar, se você não vai perder o segmento dele. Então, decide se operar. Porque, você está tratando no estágio inicial. 2, se for postergado, não pode ser tratado com medicação. Então, a conduta dentro do hospital foi diferente da conduta preconizada por alguns casos. Então, interdisciplinaridade e personalização das decisões clínicas. Tá? A maior comprovação da eficiência desse protocolo é que esse estudo foi publicado na seção How Do It, né, como fazer, do Journal of Surgical Oncology, que é esse que eu vou compartilhar com vocês. Então, tudo isso que eu comentei até agora, a experiência do serviço do C. Camargo, especialmente do que é relativo aos tumores de mama, né? Então, How to maintain elective treatment of breast cancer during the COVID-19 pandemic, a Cancer Center Experience. Então, em tradução livre, como manter o tratamento eletivo do câncer de mama durante a pandemia de COVID-19, uma experiência em um Cancer Center, que é a experiência do AC Camargo, que foi publicado no Journal of Surgical Oncology. Então, as referências estão aí, para quem tiver interesse, para quem quiser se aprofundar no assunto. E aí, eis que estamos vacinados, né? E
muito, muito bom, várias vacinas, depois de muito tempo, mas um tempo muito curto quando a gente se fala em ciência. E como é que fica a questão da vacina em pacientes oncológicos? Então, recomendamos que todos os pacientes oncológicos tomem vacina, exceto os menores de 18 anos, até porque nós não temos a liberação dos órgãos oficiais para pacientes rígidos também nessa faixa, abaixo dessa faixa etária. Então, se você, paciente, atualmente está em tratamento oncológico, sabemos que a melhor resposta para o seu sistema imunológico é obtida se a vacina for administrada 15 dias antes ou 15 dias depois da última quimioterapia. São dados que a gente já sabe. Pacientes que receberam TMO, transplante de medula óssea, devem consultar o médico de confiança, o médico que está dando seguimento ao seu tratamento, para definir o melhor período para a administração da vacina. De qualquer forma, todos os pacientes oncológicos devem aliar a questão da vacina com os seus médicos. Vacinas funcionam, vacinas precisam ser aplicadas, existe um melhor momento. Então, elas atendem ao princípio da necessidade. Os pacientes oncológicos têm necessidade de serem vacinados e devem seguir o princípio da oportunidade. Então, qual o melhor momento? Então, diante disso, de maneira geral, com relação à quimioterapia, 15 dias antes ou 15 dias depois da última quimio, e com relação a TMO e outras terapias combinadas, vamos alinhar com o médico que está acompanhando o caso clínico. E aí muitas questões surgem, né? Eu brinquei e coloquei aqui frequently asked questions, nas perguntas mais recentes. Então, vamos lá, perguntas que a gente pode ouvir, né, que vocês podem ouvir na área de saúde. Fiz um tratamento de um câncer e agora estou em acompanhamento. Nesse caso, eu posso tomar vacina? Há alguma recomendação específica? Está em acompanhamento? Tem que tomar, tá? Pode e deve tomar. Não há nenhuma recomendação específica. Já fez o tratamento, está em acompanhamento, corre para o posto vacinar. Qual das vacinas contra a Covid-19 é mais eficaz para o paciente oncológico? Qualquer uma, todas. Os protocolos hoje nos orientam que toda e qualquer vacina deve ser aplicada e todas são confiáveis. Tá? Qual é a melhor vacina? A que tem no posto, a que você vai tomar. Vacina é ciência, vacina salvam vidas. Pacientes que fizeram cirurgia na mama ou na axila devem receber a vacina em qual braço? É um exemplo, tá? A mama. Mas, de maneira geral, devem receber a vacina no lado oposto ao lado do tumor. Por quê? Muitas vezes foi feito esvaziamento ganglionar no lado em que houve a cirurgia, em que houve o tumor. Então, os órgãos linfóides desse lado foram mais afetados e a gente tem, por protocolo, aplicar no lado oposto, tá? Outra pergunta. Posso doar sangue após tomar a vacina contra a Covid? Porque o paciente oncológico, muitas vezes, né, vai receber bolsa e tudo mais, e aí você tem familiares, e familiares que foram vacinados, então essas são perguntas que a gente acaba ouvindo bastante. Então, orientação médica para pessoas que tomaram a primeira ou segunda dose da vacina contra a Covid-19 é aguardar alguns dias antes de realizar a doação de sangue. E aí nós temos uma recomendação para cada tipo de vacina. Então, a Coronavac, o Sinovac e Butantan, 48 horas, né, deve ser aguardado, tá? AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, 7 dias antes de doar sangue. Pfizer, 7 dias antes de doar sangue. Janssen, 7 dias antes de doar sangue. E vacina contra a gripe, 48 horas antes. Ok? Mesmo guardados todos esses dias, existe uma recomendação extra se a pessoa tiver sintomas vacinais que não doe sangue, que aguarde mais um pouquinho, isso para qualquer vacina, né? Tem que ter um bem-estar pessoal. E pessoas que tiveram Covid-19. Então, as recomendações são que pessoas que tiveram Covid-19 podem doar sangue após 30 dias do término dos sintomas, e pessoas que tiveram contato com alguém diagnosticado com o novo coronavírus podem doar após 15 dias sem sintomas. Ok? Posso interromper o meu tratamento durante a pandemia? De maneira geral, nossa resposta vai ser não. Não é recomendado interromper o tratamento.
né? Mostrei números já que evidenciam a necessidade de não interromper o tratamento. Sempre que tiver qualquer dúvida sobre interrupção, é preciso consultar o médico, né? Parece meio óbvio, mas, de novo, não é recomendado interromper o tratamento. Em pacientes diagnosticados com câncer metastático, por exemplo, é um risco altíssimo, com possibilidade de avanço da doença e ameaça à vida. Dada a particularidade e especificidade de cada caso, é fundamental que o paciente discuta diretamente com seu médico oncologista a melhor escolha a ser feita no momento. Sempre lembrando dessa nossa máxima, quem tem câncer tem pressa, e é com isso que eu gostaria de concluir, eu gostaria de finalizar, até parar aqui. Diagnóstico precoce, qual a mensagem? Sempre, sempre foi assim e sempre deverá ser. O que mudou? O que mudou é que durante a pandemia as pessoas ficaram com receio, né, de procurar os serviços. Mas nós estamos em 2021. O ano passado, como eu disse, reforçando, o diagnóstico demorou muito, né? De comparar os dados de pacientes diagnosticados até maio, junho e julho, comparados 2020 com 2019, foram muito menores os números diagnosticados. De novo, porque teve menos câncer? Não, porque as pessoas não procuravam. No final do ano de 2020, até o primeiro semestre desse ano, tem um aumento de número de casos chegando em estadiamento mais avançado, casos que eram operáveis e agora não são mais. Então, de novo, quem tem câncer tem pressa e a gente tem que reforçar isso. Nós, equipe de saúde, reforçar isso para os nossos pacientes, reforçar para a nossa comunidade científica, porque o profissional de saúde, a primeira função que ele tem, sem ser professor, qualquer profissional de saúde, é uma função de educação, é orientar, é esclarecer a nossa família, os que estão à volta, né, toda a nossa comunidade. Então, reforçar as medidas de diagnóstico precoce significa não faltar às consultas, significa não deixar de procurar. E eu quis mostrar para todo mundo quais são as medidas de segurança adotadas que a gente tem que reforçar com o nosso paciente, com as pessoas do nosso convívio para elas procurarem. Não deixar de fazer tudo quanto é autoexame que a gente possa fazer, autoexame de mama, autoexame de boca. Se é de pele, por exemplo, pedir que alguém olhe a pele das nossas costas, porque às vezes a gente não consegue ver, né? E qualquer sinal ou sintoma, passou 15, 20 dias e não melhorou, a coisa agravou, vamos procurar atendimento. Histórico de tumor em família, histórico de câncer em família, vamos procurar atendimento. Então, a mensagem que fica é: diagnóstico de câncer, quanto mais precoce, melhor a sobrevida, melhor o prognóstico, menor a morbidade, menor a mortalidade. Covid-19 veio atrapalhar o nosso meio de campo com relação a isso, especialmente no ano de 2020. E com as medidas que a gente consegue adotar, com o conhecimento que a gente já tem sobre epidemiologia, com o conhecimento que a gente já tem, que ainda falta, mas que a gente já tem sobre o comportamento do vírus, com as medidas de distanciamento, isolamento, medidas de segurança, medidas de antisepsia, e agora com as vacinas, não tem mais por que a gente deixar de procurar atendimento, não tem mais por que interromper tratamento. Então, quem tem câncer tem pressa. E eu convido todos vocês a participar dessa jornada de diagnóstico precoce, reforçando essas medidas educativas, reforçando essas medidas de saúde, reforçando a necessidade que a gente tem de tratar rápido e desde o começo. Muito obrigada pela atenção de todos, foi um prazer enorme estar com vocês nessa jornada.